Vamos lá então. Paz do Senhor, glória a Deus. Eu quero agora então falar com vocês sobre os filhos da casa. Eu quero trazer aqui uma reflexão para nós sobre o que é a nossa casa, segundo os padrões de Deus. Aqui está dizendo em Êxodo 25:8, quando o Senhor falava com as famílias e orientava sobre como deveria ser. Então ele disse assim, que a casa para ele habitar deveria ser o quê? Um santuário. Ele disse, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. É tão lindo quando você pensa na sua casa como um santuário, como um lugar sagrado, como um lugar onde as pessoas que moram ali se sentem bem, se sentem à vontade, que elas podem ficar ali, porque elas sabem que aquele lugar as pertence. É tão lindo. Nós, quando lembramos dos nossos relacionamentos de casa, como é interessante saber dessa segurança. Quem não gosta de falar sobre a casa? Todas as pessoas que tiveram uma estrutura familiar bem organizada, onde tinha uma mãe que educava, onde tinha uma avó que educava, as pessoas sentem o cheiro dessa casa, fala sobre essa casa com amor. Por quê? Porque fala com saudade. Por quê? Porque eram lugares onde tem lembranças, memórias boas, onde foi uma estrutura agradável. E isso por quê? Provavelmente porque o Senhor estava nesta casa. Porque o Senhor habitava nesta casa. Então nós vamos partir neste momento estudando sobre nós, nesse relacionamento de filhos, falando filhos da casa neste momento, que casa é essa? Então nós vamos entender neste primeiro momento que esta casa que eu vou estar falando é a casa, o santuário, é a casa que nós precisamos tratar. Nós mulheres somos as donas da casa, as esposas, as mães. Então nós temos que entender que a nossa casa, ela precisa ser tratada como um santuário, um lugar onde o Senhor Deus tem todo o prazer de morar, de habitar. E onde Deus está, há liberdade, há perdão, há relacionamento aberto, há confissão de pecados. Então há toda uma estrutura de amor e respeito. E é isso então que nós vamos entender. Quando nós vamos para Salmo 128, 1, o 128, né? O capítulo 1, depois o 3 e o 6 eu quero ler. O 1 vai dizer assim, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, veja os filhos dos seus filhos. Quanto detalhe, quanta riqueza tem nesse versículo que o Senhor preparou para nós através do salmista, dizendo daquela pessoa que teme ao Senhor. Então nós mulheres que tememos ao Senhor, como temos tratado a nossa casa? Como o santuário de Deus, onde Ele pode chegar e habitar? De que maneira temos feito a nossa casa para que ela tenha liberdade, para que as pessoas que habitam nela tenham liberdade, tenham prazer de ficar ali? Que casa temos construído? Então o Senhor fala assim também, dentro desta casa, onde Ele possa habitar. Como deve ser o relacionamento dentro desta casa? Ele fala assim, corações dos pais devem ser convertidos ao coração dos filhos, o coração dos filhos deve ser convertido ao coração dos pais. E por quê? Porque caso contrário, vai haver o quê? Maldição, vai haver castigo. Então o que a gente acontece? O que acontece muitas vezes com a gente, com as famílias? Muitas vezes começa a haver guerra dentro de casa, disputa de poder. A mãe quer para um lado, o pai quer para o outro, os filhos, cada um nos seus quartos, nos seus ambientes, cada um com uma tecnologia diferente. Ou os filhos que só querem ficar na casa dos amigos. Por que os filhos querem ficar na casa dos amigos? A casa dos amigos estão dando mais prazer, mais amor, mais respeito, mais cuidado do que a sua própria casa?
Esse é o alerta que eu quero hoje despertar em nós. Como os nossos filhos se sentem dentro da nossa casa. Então eu quero fazer uma pergunta, porque se a nossa casa, se ela é o lugar onde ela deve ser, pela ordem de Deus, um santuário onde o Senhor possa habitar, isso significa que há poder na minha casa. Há poder de manifestar amor, há poder de manifestar carinho, há poder de manifestar perdão, há poder de manifestar restauração, cura, transformação, crescimento. E eu quero, está acontecendo isso dentro das nossas casas? Está acontecendo isso dentro das nossas casas? Onde está o poder da nossa casa? De manifestar todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus, ele tem um poder de transformar os nossos corações. Mas ele transforma os nossos corações quando damos liberdade. Está acontecendo essa liberdade dentro da nossa casa? É isso que nós temos que pensar agora, estudar agora sobre isso, orar sobre isso. Em tempo de pandemia, quantas conversas aconteceram, quantas falas a respeito dessas casas, que as pessoas não tinham o hábito de ficar dentro delas, por causa da vida corrida, por causa do trabalho, por causa de tanto ativismo. E os relacionamentos das famílias sendo minados, sendo contaminados, sendo extinguidos. Por quê? Porque não estavam ficando dentro de casa, porque não estavam... Essa casa que eu estou falando, não é só o ambiente físico, é o ambiente emocional, é a estrutura de amor e respeito entre pai, mãe, filhos, de filhos para pais, de pais para filhos, entre os irmãos. Então eu quero aqui, esse poder que está dentro da minha casa, está sendo um poder de gerar vida ou de destruir vidas? Está sendo um poder de demonstrar amor ou um poder de demonstrar isolamento? E aí eu pergunto para você, como está na tua casa? Vamos refletir juntos, porque eu quero trazer aqui para a gente finalizar essa história de hoje, esse momento de hoje, esse estudo de hoje, a história do filho pródigo. Aquele homem, eu entendo que ele era um homem de muito amor pelos seus filhos, que amava muito seus filhos. Ele tinha 2 filhos, mas aqui eu percebo que esses 2 filhos, nenhum tinha identidade de filho. E eu digo porque este primeiro filho dele, que ficou com ele, que era o filho mais velho, que estava com ele, quando viu que o filho mais novo regressou, olha o que ele fala para o pai. Ele fala assim, ele fica chateado quando ele vê a festa, ele manifesta o que estava no seu coração, uma mágoa, um ressentimento. Ele diz assim: eu estou com você, eu tenho trabalhado para você, você nunca tem me dado um novilho, um carneiro, para que eu faça uma festa com os meus amigos. E aí o pai fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu, por que você não aproveita? Então aquele filho estava ali, debaixo da guarda do pai, mas ele não tinha liberdade. Ele não usufruía do que ele tinha de verdade, porque ele não tinha liberdade de chegar para o pai e falar: pai, estou a fim de fazer tal coisa. Pai, o que você acha de fazermos tal coisa? Pai, eu quero convidar meus amigos e fazer uma festa, participar com eles. Ele não tinha essa liberdade. E aí, depois que tudo aconteceu, depois que ele viu o pai fazendo aquilo, ele se sentiu desprezado, ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu desvalorizado. Então ele fala para o pai daquela maneira. Olha o que estava no coração desse filho, morando dentro da casa do pai. Mas aí, se nós vamos para o outro filho que estava ali e vendo aquilo, percebendo que ele estava entendendo, ele estava sentindo que ele não podia usufruir. Não sei o que esse pai falava, como esse pai demonstrava. Mas de alguma maneira ele estava ali assim se sentindo desvalorizado. Porque daí ele disse para o pai: olha pai, eu quero tudo que é meu, eu quero ir embora, eu quero ir para longe, eu quero fazer do meu jeito. Com quem diz, eu não sei se, porque não deixa claro ali na palavra, se esse pai era muito rígido, muito severo, muito controlador. Não diz ali na palavra,
mas dá a entender que o filho, esse filho mais novo, ele não concordava com a administração do pai, porque aí ele diz assim: pai, me dá tudo que é meu, que eu quero ir embora. Daí o pai: tudo bem, então toma tudo que é seu. E ele vai. E aí, só que ele estava despreparado também para viver, para administrar. O pai dele não tinha preparado ele para viver bem lá fora. O pai dele não tinha preparado ele para uma administração decente. Tudo bem, pode ter sido escolha dele, mas o que eu quero trazer aqui para nós com essa reflexão é assim: até que ponto esse pai estava permitindo que esses filhos vissem a liberdade que eles tinham dentro daquela casa. Então, assim, essa é a reflexão. Não estou aqui falando que o pai não sabia ser pai desses meninos. Estou dizendo para nós hoje, até que ponto nós temos que refletir nessa estrutura. Que daí esse filho sai, leva essa herança, ele não consegue administrar, ele vai para esbanjação, ele perde tudo. E lá, quando ele lembra da casa do pai, ele fala o quê? Ele fala assim: lá na casa do meu pai, os empregados, os servos são tratados melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou voltar. Mas eu não quero que ele me chame de filho. Eu não vou pedir isso para ele. Porque daí ele reconhece. Eu penso que ele entende assim, diante daquele senhor que era rígido, que era de repente tão honesto, tão perfeito, tão organizado. Como é que depois dele ter feito tudo aquilo, ele ia ter coragem de pedir para o pai para ser tratado como filho de novo? Então ele volta e pede para o pai para ser servo novamente. Então, nesta oportunidade de hoje, neste estudo, eu quero finalizar aqui perguntando para nós, dentro da nossa casa, que nós estamos falando hoje de filhos da casa, nós estamos gerando identidade de filho? Ou os nossos filhos têm a identidade, né, o documento, como aqui no Brasil nós chamamos, de filhos, mas a mentalidade deles são mentalidades de servos? Esse é o nosso tema. Identidade de filhos e mentalidades de servo. Amém, minhas irmãs? Eu já volto com outro vídeo, com a oração, para que nós possamos, em nome de Jesus, avançar nessa nossa caminhada com o Senhor, nosso Deus.